Então vou trazer aqui a vistoria de um barracão. Essa também eu fiz essa vistoria, acho que no começo de fevereiro, se eu não me engano. Então um barracão comercial. Na verdade aqui é um comercial, não, desculpa, é um barracão industrial. Então ele tem aqui 2.000 metros, o tamanho dele. Então ele tem essa vistoria que eu levei, se eu não me engano, 4 horas e meia, quase 5 horas para fazer, tá? Porque ele tem uma característica diferente dos outros barracões. É um barracão normal, 2.000 metros. Ele tem a sala superior, né, onde vai ficar ali a parte do administrativo, no caso da empresa. Então ele tem várias pequenas saletas que em suma são divididas ali por drywall, tá? Nessa vistoria aqui, eu particularmente eu dividi essas saletas, mas se você não quiser, não precisa, tá? Porque o que acontece? Vai ter um acordo entre o inquilino, no caso a empresa que for fazer a locação desse barracão, e o proprietário, tá? Porque vai depender muito do layout que eles vão precisar para poder trabalhar, tá? Então às vezes vai ser uma indústria química, ou vai ser uma indústria de ferramentas, ou vai ser uma indústria de produção de algum item que demande ali um layout específico para essa empresa, tá? Então essas saletas você pode separá-las ou não, tá? Você pode fazer como se fosse um ambiente só, uma sala dividida com vários drywalls, tá? Aqui então aqui a gente já está na parte externa. Uma parte importante que eu gosto de frisar é a questão desses elevadores, tá, pessoal? Esses elevadores é muito importante testar, tá? Inclusive fazer o vídeo desses itens funcionando, tá? Porque na vistoria de saída pode dar problema, tá? Às vezes a indústria que fez a locação aqui não fez a manutenção correta desse equipamento, tá? E pode trazer aí um problema aí pro proprietário na hora de fazer a vistoria de saída, tá? Então, nesse tipo de barracão, que é o barracão industrial, é o ideal, tá, pessoal? Que sempre tenha alguém acompanhando vocês, tá? De preferência o proprietário do barracão ou alguém que administre o mesmo, tá? Que vai facilitar muito na hora de colocar as características do imóvel. Aqui esse barracão ele tá muito novo, tá? Então o investimento aqui que o proprietário fez nesse barracão na saída do último inquilino foi em torno aí de 50 a 60 mil reais, tá? Ele pintou tudo, a área interna desse barracão e a área externa também. Então esse barracão aqui tá novíssimo, tá? Ele fez a pintura do chão, inclusive quando chegar na parte interna, ele deixou disponibilizado aqui pro locatário um ecobrisa, né? Que é aquele exaustor de ventilação grande, né? Então é bem bacana. Então aqui eu gostaria de falar um pouquinho dessa cabine primária, tá? Então essa cabine primária, pessoal, é muito importante vocês, se tiver no barracão que vocês forem fazer a vistoria, vocês se atentarem muito nos detalhes dessa cabine primária, tá? Porque esse daqui é um item de valor altíssimo, tá? Se eu não me engano, o proprietário desse barracão ele me falou que o investimento nessa cabine primária aqui foi em torno de 250 mil reais, tá? Em todo esse equipamento aqui. Por quê? Esse daqui é o que vem, que faz a administração, né? Então vem a energia bruta, né? Lá do poste de energia. E dependendo da indústria, ela vai usar um bifásico ou ela vai usar um trifásico, tá? Então é essa cabine primária aqui, é todo esse equipamento aqui, todo esse maquinário que vai fazer a distribuição dessa energia, tá? Eu não sei muito bem como funciona esse material aqui, eu não sou engenheiro elétrico, mas esse daqui é o coração da indústria, tá? Esse aqui é o coração da indústria. Então é aqui que vai sair a distribuição aí para todo o maquinário da empresa, tá? Então esse aqui é um item muito importante, por isso que eu falei no começo, né? Se tiver ou proprietário ou alguém que administra o imóvel e que possa ir orientando vocês na hora de fazer a vistoria, vai facilitar muito aí o trabalho de vocês,
na hora de fazer a vistoria. Eu, no caso, particularmente, eu não conhecia, né? Eu não sabia o que era essa cabine primária aqui e fui descobrir depois, né, que basicamente é o coração da empresa, né? É o coração do barracão. Então é um investimento muito grande que tem nesse material, tá? Então o restante é uma vistoria comum. Aqui, também frisando a questão do hidrante, tá? Não vai dar para fazer o teste, né? Mesmo que você queira fazer o teste da questão da parte do incêndio, tá? Então isso, o bombeiro, na hora de fazer a emissão do AVCB, do alvará de funcionamento dessa indústria, eles vão verificar todo esse sistema, se eles estão funcionando ou não. O que cabe da nossa parte aqui, pessoal, na hora de fazer a vistoria, é fazer a checagem das mangueiras, tá? Se elas estão dentro da validade. Isso é muito importante, porque é um item de segurança, assim, indispensável, né? Para qualquer indústria aí, a parte de incêndio tá bem estruturada, e depois o corpo de bombeiros, na hora de emitir o laudo do AVCB, eles vão fazer todos os testes, tá? Mas a questão dos extintores, tá? O que cabe da parte da vistoria é a verificação da validade. É a questão da validade, se esses extintores estão dentro do prazo de validade, qual é o material deles, tá? Se ele é um pó químico, né, que é o famoso BO, ou se ele é água, tá? Então sempre vão ter esses dois itens juntos, tá? O BO químico, que é o pó, né, que espelha aquela fumaça branca, que é o mesmo que tem nos veículos, né, no caso dos carros, e o extintor a água. Então é importante fotografar bem esse item, a questão da validade, tá? E a questão do material que tem dentro do extintor, tá bom? Voltando lá também na parte da mangueira, tá? Das mangueiras, a questão dos bicos, tá? Então, ver a quantidade certinha, fotografar e colocar, porque esses itens são itens caros, tá? Então, cada bico desse aqui é na faixa de 2 a 3 mil reais, tá? Cada bico daquele de extintor. Então, é um item caro, que às vezes, na mudança aí, quando a empresa for sair do barracão, a empresa demora mais, tá, pessoal? Que são contratos mais longos. Então, aí uma indústria, ela vai fazer um contrato aí no mínimo, tá? De 10 a 15 anos, tá? Porque ela vai fazer um investimento inicial e em todo o layout da fábrica, eles vão trazer maquinário, eles não vão querer ficar removendo esse maquinário tão brevemente, tá? Então são contratos mais longos, pode ser que vocês nem venham a fazer a vistoria de saída deste imóvel, tá? Mas da nossa parte é sempre importante deixar tudo bem documentado para que o seu cliente, aí, no caso, não tenha problemas no futuro, tá bom? Então a verificação de piso, que é o básico, tá? O básico novamente. Igual de casa, igual de apartamento, igual da sala comercial. Portas, janelas, fechaduras, maçanetas, piso, parede, teto, né? Então tudo que funcione no ambiente e todas as suas características vocês devem testar, tá? Então aqui voltando, ó, é aquilo que eu falei para vocês, tá? Essa aqui é a sala superior, onde vai ter a administração, e aquilo que eu falei, ó, eles são divididos por drywall. Então aqui, dependendo do layout, como a próxima empresa vai trabalhar, eles vão alterar tudo isso daqui, tá? Então não se apeguem nesses ambientes, tá? Pode fazer um ambiente só aqui, que vocês vão economizar tempo, porque é basicamente o mesmo material. É parede branca, são as paredes de drywall na cor cinza, as portas, os vidros fixos, né? Isso é importante colocar, tá? Mas pode ser que a outra empresa venha e altere todo esse layout. Pode ser que eles coloquem ali uma sala exclusiva para o diretor, ou façam uma sala de reunião grande e tem ali o secretariado, o pessoal do ADM, o pessoal da gerência. Então assim, não fiquem apegados a esses blocos, tá? Pode fazer um ambiente só,
vocês vão economizar muito tempo do que fazer um ambiente para cada, porque não há necessidade, tá? No meu ponto de vista. E é o que eu tenho de feedback dos clientes, tá? Porque se fosse importante para eles colocar esses itens, eu colocaria, tá? Mas aqui é uma questão de economizar tempo, tá? Mas a questão das tomadas é sempre bom testar, apesar de que também cai naquilo novamente. Eles podem fazer toda a alteração desse layout e pode ser que nem usem, tá? Alguma dessas tomadas, ou alguma dessas tomadas sejam removidas, tá? Então por isso que aqui é uma dica que eu dou para vocês da minha experiência aí e conversando diretamente com os clientes do que é útil e do que não é útil, tá? Porque às vezes a gente fica pegado muito a pequenas coisinhas e, nem vai usar, tá? Então foca no que é mais importante, no que é de característica do próprio imóvel, tá bom? E procurem sempre descrever com muita atenção, tá? Eu vou deixar aqui o vídeo correndo, então se necessário pausem esse vídeo, se tiver alguma dúvida. Aqui ó, a questão do climatizador que eu falei para vocês, é um Ecobrisa novinho, tá? Então aqui esse barracão ele tem câmera de segurança, ele tem a questão das luzes de emergência, as luzes do teto, tá? É muito importante fotografar esse item, porque elas estão todas funcionando. A questão dos extintores, tá? A porta abrindo e fechando, tá? É muito importante fazer a fotografia desse item abrindo e fechando, dele fechado, dele aberto, as portas laterais delas abertas, delas fechadas, mostrando realmente que esse material ele estava funcionando, tá? Então aqui ó, porta aberta, porta fechada. Aqui são os comandos das plataformas lá de elevação, igual aqui eu falei da questão do extintor. Fotografar bem a questão da validade, tá? A questão da mangueira, a questão da validade da mangueira, isso daqui é muito importante, tá? A questão do bico, né? Fotografa então todos os bicos que tiverem disponível, tá? Descrevam esse item, tá bom? E tirem o máximo de fotos possíveis, tá? Com a melhor qualidade que vocês conseguirem aí, que o aparelho de vocês permitirem, tá? Então aqui, como eu trouxe, eu acho que no vídeo da vistoria da casa ou do apartamento, se eu não me engano, que eu ia falar a questão do aparelho, tá? Então essa daqui é uma vistoria longa, tá, pessoal? Então aqui parece que eu fui passando aqui, até o vídeo ficou longo, né? Ficou com 25 minutos. Mas essa vistoria que eu levei, se eu não me engano, 4 horas e meia, 5 horas fazendo, tá? Então aqui, o que eu deixo aqui da minha experiência para vocês, que pode facilitar bastante. O aparelho ele vai superaquecer, tá? Não tem jeito. Aqui eu tava com um aparelho mais novo que eu já tinha comprado. Então ele tem 12 GB de memória, ele tem 512 de memória RAM. Então é um aparelho de alta potência aí que eu fiz um investimento grande para poder trazer um pouco mais de qualidade aí para as minhas vistorias, tá? E mesmo assim ele superaqueceu, tá? Então eu tive que fazer uma pausa ali de uns 30 minutinhos para ele deixar ele quietinho no cantinho, numa parte mais gelada ali do barracão, para ele realmente resfriar, tá? Porque a bateria esquenta e a memória ela começa a ficar lenta, tá? Infelizmente. Eu comprei esse aparelho achando que não ia ter esse problema, mas mesmo assim eu tive, tá? É muito tempo ligado, é muito tempo digitando, tá? A bateria dele é muito boa, desse aparelho que eu comprei. Ele é um Xiaomi, é aquele Poco, o modelo Poco 7, se eu não me engano. É um Poco 7 que eu comprei. Então ele é um aparelho muito bom. Para fazer a vistoria ele está me atendendo assim super bem. Consigo fazer até 4 vistorias aí sem ele começar a travar, tá? Sem subir também as vistorias para o sistema, tá? O ideal, igual eu acho que eu trouxe na vistoria da casa ou do apartamento, o ideal, pessoal, é que nesse deslocamento, né? Hoje a gente tem, graças a Deus aí, a gente tem a tecnologia do 5G,
que facilita bem na hora da gente subir as vistorias. Então procure sempre fazer a vistoria, já termina a vistoria no local, faz ali um resumo, dá uma verificada se não esqueceu de nada, se não faltou nenhum item, se você deixou de colocar alguma característica do imóvel, tá? E finalizou, já vai lá no resumo, já preenche ali, o barracão está em bom estado, está com a pintura nova, está faxinado, testou os eletrodomésticos ou não, testou o ventilador, testou o ar-condicionado e já sobe essa vistoria para o sistema, tá? Se vocês forem usar, no caso, o software, tá? Já sobe para o sistema, que aí você evita de perder todo o seu trabalho, né? Às vezes o aparelho celular, ele dá pau, ele trava, e às vezes, imagina, você perder uma vistoria de 5 horas e ter que refazer, né? Perder todo esse tempo para refazer uma coisa que já estava pronta. Então, toma sempre esse cuidado de finalizar a vistoria, já sobe para o sistema. Na questão do 5G aí, a velocidade é muito boa, a vistoria aí de um apartamento e de uma casa, ela sobe aí em questão de minutos, tá? O barracão vai demorar um pouquinho mais, porque se eu não me engano, nesse barracão aqui, tá, pessoal, foram 5.700 fotos, tá? Esse barracão aqui tinha 2.000 metros, então não foi o maior que eu fiz, tá? Esse barracão foi, acho que um intermediário, 2.000 metros é um intermediário. Teve um barracão que eu fiz, que na verdade não era um barracão, era mais um galpão mesmo, industrial. Ele tinha 8.000 metros, tá? 8.000 metros de terreno e 5.000 metros quadrados de construção. Então esse ele tinha, deixa eu me lembrar aqui certinho, ele tinha 4 barracões, uma expedição, ele tinha uma área comercial gigante, uma área, era só a parte comercial, depois tinha outra parte que era a parte da diretoria, e na parte da expedição ainda tinha uma questão de alojamento, tá? Que ali acho que era uma transportadora, então ali tinha vestiário acho que para os caminhoneiros ali, tinha um refeitório também para os caminhoneiros, e uma sala de descanso, né? O pessoal que estava descarregando ou carregando também. Então assim, esse foi um barracão muito grande, eu fiquei o dia inteiro. Esse eu comecei a fazer 9 horas da manhã e terminei, se eu não me engano, era 4 horas da tarde. Então esse foi o maior que eu tive, o maior que eu fiz, né? Foram 8.000 metros aí de terreno e 5.000 metros de construção. Esse é muito raro, tá, pessoal? Eu fiz uma vez só. Acho que é a única vez que eu fiz. Esse foi uma vez. Mas esses, assim, igual nesse estilo aqui, 2.000 metros, sempre tem, tá? Se você pegar uma região, tem aí uma parte industrial, uma vila industrial, igual tem aqui na minha região. Então vocês vão fazer aí alguns ao longo dos anos, tá bom? Então, vistoria de entrada, nesse caso aqui era um barracão muito bom, então quase não tive problema para fazer, mas também já fiz, eu vou procurar essa vistoria para ver se eu tenho ela, e eu vou também disponibilizar aqui para vocês. Esse barracão ele estava muito feio, acho que foi não foi bem uma ação de despejo, tá? Mas o antigo inquilino deixou bem destruído. Então assim, tava bem ruim mesmo o barracão, tava muito ruim. Tava sem água, tava sem energia, o pessoal levou os relógios embora, no caso aqui o trifásico, né? Só tinha o bifásico que atendia ali a parte da administração, mas o trifásico eles tinham levado embora. Então assim, foi uma vistoria bem complicada de fazer. Os banheiros estavam todos sem água e aí o pessoal acaba deixando resíduos lá, né, que a gente conhece. E assim, foi uma vistoria assim, bem complicada de fazer, tá? Mas aqui esse barracão tava novo, então foi super tranquilo. Tinha alguns defeitinhos de questão de uso mesmo, piso quebrado, enfim, outras coisinhas. Mas no mais aí esse barracão estava em perfeito estado aí de conservação, tá ok? Então
Então o vídeo vai correndo, se necessário pause para verificar algum item ou outro que ficou aí para ser preenchido. Eu sempre trago aqui o relatório, vou passando devagarzinho, vou abrindo as fotos, para vocês verem mesmo que não tem assim nenhum bicho de 7 cabeças. É bem instintivo, você vê o aplicativo, ele é muito simples de usar. Tem a parte onde você vai colocar as características do imóvel e tem a parte onde vocês vão tirar as fotos, tá? Então verificando sempre a qualidade das fotos, se não está muito embaçada, tá? Porque aqui já vai chegando no final da vistoria, igual aquela questão que eu falei para vocês. A bateria vai aquecendo, a memória ela vai caindo um pouco, tá? Por conta desse superaquecimento da bateria. E vai revisando, vai fazendo com calma, tá? É um barracão grande, então assim, o valor dessa vistoria aqui, vocês vão cobrar um valor bacana, vai ser uma vistoria que vai trazer uma remuneração muito boa, então não precisa ter pressa nesse tipo de barracão. Você só vai marcar essa vistoria aqui no dia, tá? Quando for um barracão grande desse assim, evite marcar mais vistorias, porque para justamente você fazer essa vistoria com calma, com tranquilidade, sem pressa, e vai sair uma vistoria aí de muito boa qualidade, tá bom? Então o vídeo vai correr, eu vou deixar lá as minhas redes sociais, quaisquer dúvidas que vocês tenham é só colocar lá e eu procuro responder lá mesmo, tá? No próprio Instagram lá, que eu acho que é uma via mais fácil de conversar com vocês. Qualquer dúvida eu vou trazendo os vídeos também, vou colocando lá no feed e só me chamar lá que eu vou procurando sanar todas as suas dúvidas aí, tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus.